Uhum. Gente, vamos fazer um vídeo aqui bem rápido, sem tripé, sem edição, sem nada do tipo. Só eu aqui com o celular. Não vou fazer edição, não vou pegar uma luz para uma luz boa. É porque eu preciso falar sobre esse caso, sobre o caso Drauzio Varela, né? Que é o assunto da vez. Então, gente, olha só. Vamos deixar só. Até porque o YouTube tem. Tá tendo várias restrições por causa desse tipo de conteúdo, principalmente para canal pequeno. Então, vamos deixar a polêmica de lado. Vamos focar assim na comunicação. Eu tinha uma visão bem liberal a respeito de pessoas de todas as áreas poderem fazer. Poderem se expressar como jornalista, né? Porque não precisa mais ter faculdade de jornalismo para ser jornalista. Então. Mas aí com esse caso aí, cara, eu fico pensando que eu acho. Não, antes eu não tinha essa opinião formada, mas eu acho que é bom mesmo a pessoa ter faculdade de jornalismo e de comunicação em geral, né? E ter transitado por muita coisa e ter formação para lidar com o público. Por quê? Esse caso do Drauzio Varela é um exemplo clássico. Primeiro, eles erraram. Cara, é duas coisas. Se um jornalista não pode falar que é médico, eu, por exemplo, me formei em jornalismo, eu não posso falar que sou médico. Não posso sair falando pra vocês aí que eu sou um médico, que eu sou formado, eu não posso exercer medicina, eu não posso operar paciente. Então, por que um médico pode fazer jornalismo? Como assim, do nada, qualquer pessoa pode fazer jornalismo. Eu sei que teve a decisão do Gilmar Mendes em 2016 que liberou todos que não precisa de diploma. Mas mesmo assim, vejam só, o- aconteceu vários erros. Erro aconteceu durante a Globo, durante a reportagem, na pré-produção da reportagem, e na transmissão da reportagem e no pedido de desculpa do Drauzio Varela. Também ali também aconteceu, porque ele não deve ter contar com bons publicitários para assessorar ele, né, nesse momento de gerenciamento de crise. Vamos lá dos erros que aconteceram. Vou deixar só um pouquinho a polêmica de lado, tá? Só para a gente fazer essa análise da comunicação. Drauzio Varela, em primeiro lugar, é um médico. Médicos não são jornalistas, médicos são médicos. Ele não teve essa cara Primeiro já foi lá. Olha só, quando você entra num presídio, um jornalista entra no presídio, o jornalista não pode falar que não sabe qual é a ala do crime que ele comete, porque a ala do tipo de crime que Suzy tinha cometido, eles ficam numa área específica. Eles ficam na área de pessoas, de criminosos contra a dignidade sexual. Então ficam afastados de outros presos. A matéria era sobre homofobia, então o os produtores que estavam com o Drauzio Varela naquela hora, porque ele não vai sozinho, né? Ninguém vai sozinho para fazer uma reportagem, deveria ter visto quem era o entrevistado e perguntado. E mesmo se o Drauzio Varela não quisesse saber qual o crime o cara cometeu, ele saberia de qualquer jeito, porque a ala, o próprio funcionários informam e a ala que ele estaria seria específica. Então não teria como ele dizer que, mesmo se ele não quisesse saber como médico, ele teria que saber como jornalista também. Até para não cometer esse erro. Como médico, ele seria informado. Como jornalista, também seria informado. Não tem como a pessoa entrar num presídio, numa prisão, sem saber, querer entrevistar um detento específico, chamar uma pessoa específica para ser entrevistada, sem saber o que a pessoa fez. Não tem como. É um erro de comunicação que houve que não souberam. Os produtores não souberam selecionar bem os entrevistados. Depois, o que acontece? Esse foi o primeiro erro. Depois, a Das Varela abraça o entrevistado que não pode, jornalista não pode. Por exemplo, se eu for entrevistar a Ariana Grande, eu não posso deixar e levar pelo sentimentalismo, uma pessoa bonita, eu vou abraçar. E mesmo por mais que eu goste dessa pessoa, por mais que eu tenha empatia naquele momento, jornalista é jornalista e entrevistado é entrevistado. Não se pode fazer isso. O código de jornalismo não permite que a gente mostre qualquer tipo de vínculo assim, sob pena de perder
a imparcialidade que é devida ao jornalista. Então, por isso que médicos não podem fazer e ser jornalistas, assim, ao bel prazer. Por muitos anos que a pessoa tenha, ela não tem essas sacadas assim, né? Essas malícias de saber que não pode fazer isso, porque você tem que lidar com a sua imparcialidade. Então, se ele fizer o que ele faz fora da câmera é diferente do que ele faz quando está no ar. Terceiro ponto foi depois na hora da edição. O jornalista, publicitário, numa ilha de edição, lá dentro da reportagem do Fantástico, deveria ter essa sacada, deveria ter esse bizu para falar e impedir que essa reportagem pelo menos cortasse esses momentos assim que mostrasse afeto e que jornalista tem que ser jornalista, jornalista tem que ser jornalista, ele não pode faltar com a parcialidade, não pode ficar demonstrando apreço. E jornalista, por exemplo, não pode atender telefone de convidado que. Amigos são amigos, jornalista é jornalista, entrevistado é entrevistado. Amigos, amigos, entrevistado é entrevistado. Isso eu só tô olhando a comunicação, tá? Em relação de comunicação. E por último, o outro erro foi a questão do pedido de desculpa do Drauzio Varela, que ele falou assim. Primeiro que aquela equipe de gerenciamento de danos, que a assessoria de imprensa dele não foi muito sagaz na hora de tentar se desculpar, né? Não souberam pedir desculpa de uma forma bem elucidativa e bem explicada, né? Colocar que, eu sou médico, não sou juiz. Naquela hora você foi lá para fazer uma reportagem. Você, pelo menos, no caso, as pessoas não podem ser levadas pela. Se você quer fazer uma reportagem, você tem que ser uma pessoa imparcial. Você não pode fazer algo com sentimentalismo, né? E se o fizer, se assim o fizer, tem que saber reconhecer que naquele momento a questão de ser imparcial, isento, estar fora da cena, não aconteceu. Então naquele momento eu acho que faltou uma autocrítica, que com certeza é claro que o Drauzio Varela não escreveu aquele texto, quem escreveu deve ter. Não sei, né? Provavelmente não deve ter escrito, mas se foi a equipe, deveriam ter dado uma resposta melhor, né? No caso do pedido de desculpa. Teria que ser uma coisa mais elaborada, porque quem se propõe a fazer comunicação tem que saber lidar com essas situações, né? Da melhor forma possível. Tem que saber, principalmente omitindo a parte de falar que não sabia do crime dos detentos, isso não procede, porque jornalista, em qualquer lugar que ele entra, ele não entra sem saber, ele não é um sem noção, não faz as coisas com amadorismo. Se o fizer, ele não é apto a fazer jornalismo, mesmo ele estando no mercado, na empresa comercial há décadas. Não, jornalista tem que saber onde entrar e tem que saber ter jogo de cintura para lidar com esses imprevistos. Senão, olha que tudo isso aí eu analisei sem analisar o fato em julgado, que senão seria para não criar polêmica. Eu só mostrei aqui que foi muito amador tudo isso que eles fizeram no mínimo.